Olá, pessoal, tudo bem, meus caros? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que eu preparei e pensei também para que possamos estimular todos vocês que já se depararam com a página em branco, ou seja, a página que você precisa estabelecer as ideias, estabelecer o seu raciocínio, adicionar as suas colocações, enfim. O vídeo de hoje é sobre bloqueio na escrita acadêmica. Todos nós, pesquisadores iniciantes, pesquisadores profissionais, já sofremos com o mal súbito, digamos, da página em branco, não é mesmo? Porque quando nós escrevemos, nós precisamos ter ideias, nós precisamos estar com a mente descansada, sem preocupações, diante de tantas compromissos que nós pesquisadores também temos, não é mesmo? Estarmos isolados numa parte da casa que você precisa, de certa forma, ter um espaço para que você leia, para que você estimule o seu raciocínio crítico, faça fichamento das suas leituras e, ao mesmo tempo, adicione essas ideias em que você já se debruçou na página que você precisa estabelecer a sua criatividade acadêmica, ou seja, também partir de ideias originais. E, ao mesmo tempo, o bloqueio ele é algo muito indesejado na pesquisa científica, mas todos nós, algum dia, já sofremos do bloqueio científico, ou seja, daquele bloqueio em que você não consegue adicionar algumas reflexões no texto, ao mesmo tempo fazer uma boa paráfrase, fazer uma citação indireta que envolve o texto em que você precisa estabelecer as suas reflexões depois de uma leitura de um parágrafo, não é mesmo? Então, de certa forma, quando você precisa escrever com as suas palavras, justamente, você precisa estar concentrado, precisa, digamos, oferecer um momento de raciocínio na sua pesquisa acadêmica, o momento em que você atribui o seu próprio pensamento, a ideia de autoria, a ideia de autor, ou seja, o autor é aquele que escreve, é aquele que tem uma ideia original e parte dessa ideia original para conseguir adquirir êxito na pesquisa acadêmica. E, de certa forma, estimularmos a prática da escrita acadêmica diariamente é fundamental para todos nós pesquisadores. Por quê? Desde que você estabeleça um cronograma de escrita, escreva todo dia, leia com intensidade, faça fichamento das suas leituras. Se eu não me engano, no vídeo anterior, eu já mencionei um colega de grupo de pesquisa no qual eu fazia parte na Universidade Federal de Santa Catarina, que ele tinha maior facilidade para adicionar algumas ideias nas fichas e, ao mesmo tempo, ler para todos os integrantes do grupo. E, de certa forma, isso favorecia o engajamento desse pesquisador. E, só para vocês terem uma ideia, ele tinha dificuldade de falar em público, tá? Mas ele tinha a facilidade de escrever e, ao mesmo tempo, de atribuir uma autoria aos seus textos. De certa forma, todos nós sabemos que escrever é difícil, não é fácil, é tarefa hércule, né? Você precisa, de certa forma, ter uma concentração, ter uma solidão, né, para que você raciocine na sua escrita acadêmica. Você precisa, digamos, provar uma originalidade no seu texto, mais ensaístico, mais, digamos, acadêmico e investigativo. Até mesmo para citar os autores e equilibrar os autores ao longo do seu raciocínio, ou seja, adicionar na disposição linear esses autores e concatenar o seu texto acadêmico é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil. E, de certa forma, você precisa também escolher um interlocutor ao longo da sua carreira acadêmica, um interlocutor de confiança, em que você possa dialogar os seus textos, fazer um pouco que os seus textos possam se tornar mais comunicável a outros leitores. Porque se você escreve para você, nem sempre o seu texto ele é bem elaborado para outros acadêmicos, para outros pesquisadores. Então, de certa forma, você precisa trabalhar com a interlocução. Isso é fundamental.
Outra forma interessante de trabalharmos os textos acadêmicos é deixar o texto dormir na gaveta, ou seja, você deixa ali que o texto, digamos, repouse 2 ou 3 dias e depois você pega o mesmo texto, se debruce e você leia com uma outra visão, com uma outra ótica, com outro pensamento e raciocínio. Você deixa os vícios de lado, não é? Os vícios, digamos, de linguagem, os vícios de expressões utilizadas fartamente, né? É interessante trabalharmos com sinônimos, montar um banco de expressões, de vocabulário, de palavras, para que você possa também trabalhar isso no seu texto e trocar ao longo do texto, ou seja, você ler o texto e ao mesmo tempo fazer trocas vocabulares, trocas de expressão, para dar uma originalidade. E ao mesmo tempo concatenar também as ideias e os parágrafos, porque nós sabemos quando um parágrafo ele é estabelecido por meio de uma ideia central, ou seja, uma frase central, nas demais frases secundárias você, digamos, cria uma ampliação do seu raciocínio central, o parágrafo funciona muito bem, né? Não existe uma regra que parágrafo tem que ter 5 linhas, 6 linhas, 8 linhas. Um parágrafo é uma ideia nuclear, uma ideia central, na qual você se debruça e escreve as demais ideias secundárias. Bom, eu creio que para enfrentarmos o bloqueio da escrita acadêmica, nós precisamos nos policiar também, ou seja, fazer disso uma rotina, como eu mencionei, ler textos acadêmicos, artigos científicos, monografias, dissertações, teses de doutorado, revistas acadêmicas também, revistas de divulgação científica, para que vocês possam também aprender essa linguagem acadêmica e sistematizar o seu raciocínio, porque a ideia de autor, como defende Michel Foucault no texto dele sobre o autor, é aquele que tem originalidade, é aquele que tem criatividade. Bom, eu creio que deixei uma mensagem interessante aqui sobre o tema escolhido, que é o bloqueio. Aqueles que gostaram do vídeo, dê um joinha, escrevam os comentários, participem do canal, ajudem a divulgar o conteúdo e um abraço, até o próximo